Fala galera da internet, que saudades de vocês! Meu nome é Policarpo Neto e na aula de hoje a gente vai estudar os critérios de divisibilidade, ou seja, se dá para dividir um número ou não dá, mas o que não dá é para você perder essa dica que o Bugado tá passando para você. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal e compartilha esse vídeo com os teus colegas. Porque na aula de hoje nós vamos estudar os critérios de divisibilidade. Pessoal, e o primeiro critério que eu quero começar com você é a divisibilidade por 2. Pessoal, na divisibilidade por 2, a gente tem como condição principal que um número ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Ou seja, nobres colegas, em resumo, o número tem que ser par. Dito isto, eu vou colocar agora alguns exemplos, tais como, por exemplo, 14. O 14, ele termina com 4. Como termina em 4, 4 é par, 14 é divisível por 2. Eu tenho também o número 213. 213, ele termina em 3. Então, se ele termina em 3, ele não é divisível por 2. Próximo número, 9.990, ele termina em 0. Se ele termina em 0, significa dizer que ele é par, né? E consequentemente, ele é divisível por 2. Além disso, eu tenho o número 888, que ele termina em 8. 8 é par, né? Então, quando você pegar 888 e dividir por 2, dá uma divisão exata. Vamos para mais alguns exemplos. A gente tem 4.250, que termina em 0. Se termina em 0, significa dizer que é divisível por 2. Agora, o 17, ele termina em 7. E 7 não é nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Por isso que o 17 não é divisível por 2. Continuando, a gente tem 27.356, que termina em 6. Se termina em 6, esse número ele é divisível por 2. Próximo exemplo, 19.835, que se você parar e analisar bem, ele termina em 5. Se ele termina em 5, significa dizer que ele não é divisível por 2. Continuando, mais uns 4 exemplos desse assunto aqui, a gente tem 1431, que termina em 1, logo não é divisível por 2. A gente tem também 2016, olha que legal, 2016 termina em 6, né? Então ele é divisível por 2. O número 135.792, se você parar e analisar, ele termina em 2. Se ele termina em 2, consequentemente, ele é divisível por 2. E para fechar essa parte da divisibilidade por 2, para a gente continuar com as demais, a gente tem o número 2019. 2019, ele termina em 9. Logo, ele não é divisível por 2. Super simples, pessoal. Com essas dicas que eu passei, tem como a gente pegar e resolver os critérios de divisibilidade por 2. Agora, na divisibilidade por 3, você tem que ficar muito atento, porque a primeira condição que você tem que fazer, você tem que somar os números do número. Isso mesmo que você ouviu. Você tem que somar os números do número. E agora você vai fazer o seguinte: se essa somatória ela estiver na tabuada do 3, então o número é divisível por 3. Então, ou seja, em resumo, soma os números e essa soma tem que estar na tabuada do 3. Para quem não lembra, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, aí você tem 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e por aí vai, né? Então, ou seja, agora já que a gente viu a teoria, vamos agora para os exemplos. O primeiro exemplo que nós temos aí é 2015. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Você tem que somar os números do número. Ou seja, você vai somar 2 mais 0 mais 1 mais 5. Ótimo. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8.
8 não está na tabuada do 3. Se 8 não está na tabuada do 3, isso significa dizer que esse número não é divisível por 3. Agora a gente vai para o próximo número, que é 19.506. Eu vou ter que somar esses números, ou seja, eu vou somar 1 mais 9, 10, mais 5, 15, mais 0, 15, mais 6 dá 21. 21, olha que legal, esse 21 aqui, ó, ele também está na tabuada do 3. Se ele está na tabuada do 3, significa dizer que o número ele vai ser divisível por 3. Próximo exemplo, 8.421. Você vai somar 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1 dá 15. Se você parar e analisar, o 15 ele também está na tabuada do 3. Então, por esse motivo, 8.421 ele é divisível por 3. Próximo número que nós temos, 214.648, que eu até já coloquei a somatória aí, você tem 2 mais 1, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 4, 13, 14, 15, 16, 17, né? 17 mais 8, isso dá igual a 25. Se você parar e olhar, o 25 não está contido na tabuada do 3. Então, por esse motivo, o 25 não é divisível por 3, né? Então, 214.648 não é divisível por 3. Agora vamos para o próximo número, que é 639. Você soma 6 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. Que beleza! Esse 18 aqui, que eu estou destacando, ele também está contido na tabuada do 3. Então, a gente deduz que 639 é divisível por 3. Pessoal, esse foi o assunto de divisibilidade por 3. O próximo que nós veremos aqui, no caso agora, será a divisibilidade por 4. Pessoal, na divisibilidade por 4, basta apenas você se preocupar com o número formado pela dezena e a unidade. Isso mesmo que você ouviu. Você tem que se preocupar com o número formado pela dezena e a unidade. Se esse número formado pela dezena e a unidade, se ele for divisível por 4, então o número, obviamente, é divisível por 4. Então, em resumo, juntou o número da dezena e unidade, tem que ser divisível por 4. Ótimo. Vamos aos exemplos. 32.014. Você vai se preocupar apenas, pessoal, com 14. 14 não é divisível por 4. Se não é divisível por 4, então o número não vai ser divisível por 4. 32.014 não é divisível por 4. Vamos para o próximo. 3.852. Se você parar e analisar, o número termina em 52. 52 dá para dividir por 4, dá uma divisão exata. Se dá uma divisão exata, então isso quer dizer que 3.852 também vai ser divisível por 4. A gente tem agora o número a gente tem o número 12.345, que termina em 45. Só que 45 não é divisível por 4. Então, 12.345 também não será divisível por 4. O número 800, olha que interessante, o número 800 termina em 00, tá? Então, se ele termina em 00, se tu pegar o nada, se tu pegar o 0 e dividir por 4, dá uma divisão exata que dá 0. Ok, dá para fazer, show de bola, sem nenhum problema. Então, a gente já deduz que 800 também é divisível por 4. Agora, se você pegar o 8.000, mesmo procedimento do 800. Tu tem que se preocupar somente com o número formado pela dezena e a unidade, que no caso é 00. Tu pega 00, divide por 4, beleza, dá uma divisão exata. Então, a gente deduz que 8.000 também é divisível por 4. Agora, pessoal, na mais fácil de todas, na mais simples, é a divisibilidade por 5. Na divisibilidade por 5, pessoal, um número tem que terminar em 0 ou 5. É só isso. É sério, pessoal. É só isso mesmo. Então, eu vou pegar alguns exemplos, como os que já tem aí disponíveis para você visualizar, tá? E vou me preocupar apenas se o número termina em 0 ou 5. Note que o 46.840 termina em 0 e o 2015
termina em 5. Então, esses dois números que eu dei um destaque no último algarismo, eles são divisíveis por 5. Já os demais, ou seja, o 1994, o 25.553, o 123.456, esses outros três números que sobraram, eles não são divisíveis por 5, tá? E uma informação muito importante sobre essa divisibilidade por 5, que ela é tão fácil, que isso lembra a tabuada do 5. Ou seja, lá do Fundamental 1, né? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, e por aí vai, né? Que eu coloquei até do lado aí, ó, a tabuada, para poder você pegar e associar. Porque note que na tabuada, ó, na tabuada do 5, os números terminam, ó, em 5 ou 0, em 5 ou 0, em 5 ou 0, em 5 ou 0, em 5 ou 0 e por aí vai, pessoal. Então, ou seja, com essa tabuada do 5, já fica mais fácil de você pegar e absorver esse conteúdo, ok? E agora a gente vai para a divisibilidade por 6. Na divisibilidade por 6, são dois critérios. O primeiro critério é que um número, para ser divisível por 6, ele tem que ser também divisível por 2 e tem que ser também divisível por 3. Ou seja, se um número for divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, isso significa dizer que esse número, consequentemente, ele também será divisível por 6. Então, a gente tem que ficar atento resumindo tudo, a gente tem que ficar atento a duas informações na divisibilidade por 6. Primeira informação é que o número tem que ser par. O número, para ser divisível por 6, ele tem que ser par. E a segunda informação é que a soma dos números tem que estar na tabuada do 3. Então, dito isto, nós vamos agora ver alguns exemplos básicos, que no caso eu tenho por aqui, por exemplo, 396. Primeiro passo, ver se ele é par. Opa, ele é par porque ele termina em 6. Beleza. Então, se ele é par, significa dizer que ele é divisível por 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar os números do número. Ou seja, eu vou somar 3 mais 9 mais 6. 3 mais 9, 12. 12 mais 6 dá 18, né? 18 tá na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. Então, se 396, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, a gente pode concluir que ele é divisível por 6. Beleza. Outro exemplo que nós temos aqui também, pessoal, é o número 2020. Se você prestar atenção, primeiro a gente tem que verificar se ele é par ou é ímpar. Ele é par porque ele termina em 0. Beleza, terminou em 0, é par, então é divisível por 2. Agora soma os números do número, ou seja, faz 2 mais 0 mais 2 mais 0, que isso dá igual a 4. Só que o 4, pessoal, não está na tabuada do 3 e não é divisível por 3. Ele é por 2, mas não é por 3, então não é divisível por 6. Ele só seria divisível por 6 se ele fosse por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Continuando, a gente tem agora o exemplo de 135. Primeiro passo, verifica se o número ele é divisível por 2, ou seja, se ele é par ou é ímpar. 135 é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Que pena, né? Agora a gente soma os números do número, do qual você tem 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 está na tabuada do 3. O número ele é divisível por 3. A gente tem aqui nesse caso que ele não é por 2, mas ele é por 3. Só devido ao fato dele não ser por 2, pessoal, infelizmente, esse número não é divisível por 6. E para fechar essa parte de divisibilidade por 6, a gente tem o número 1201. Primeiro passo, verifica se ele é par ou é ímpar. Legal, ele é ímpar, porque ele termina em 1. Ok, se ele é ímpar, significa dizer que ele não é divisível por 2. Somando os números do número, você tem 1 mais 2 mais 0 mais 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. 4 não está na tabuada do 3, então ele não é divisível por 3, então a gente percebe aí que ele nem é por 2 e nem é por 3, logo ele não é divisível por 6.
E para você que ficou até o final do vídeo, o meu muito obrigado. Eu estou deixando disponível para você mais 2 vídeos para poder você pegar e estudar durante toda essa semana. E me fala aqui nos comentários o que você está achando dessas videoaulas. E até o próximo vídeo, galera, e valeu!